Pai, nós clamamos, Pai, para que possamos viver um nível mais profundo de intimidade contigo. Um nível mais profundo de intimidade contigo, Deus. Não queremos mais viver no raso, Pai, mas precisamos ir mais profundo. Além de águas nos joelhos, nos arteiros, nós precisamos mergulhar, Pai, para sermos levados pelo Teu rio, levados pela Tua presença, levados pela Tua glória, Deus. Começa a clamar, irmão, sobre a sua vida, no seu lar, para que o rio de Deus, passe, inunde você, inunde a sua vida, e você seja cheio, seja tocado pela presença, pela essência do Pai. Nós começamos a clamar, Deus, oh Pai, oh Pai, faz o céu descer aqui, tua glória sobre mim. Para que eu possa viver mais da tua essência, mais do teu poder. Vem, me leva além, ao nível mais profundo, para que eu possa viver mais da tua essência, mais do teu poder. Olá, aqui é Kélia Maria, diretora nacional do Ministério da Mulher. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra comemorativa do aniversário do Ministério da Mulher. Hoje celebramos 65 anos de existência, uma data especial para o Ministério da Mulher e para a Igreja de Deus no Brasil. Que vocês possam ser ricamente abençoados com este tema, Chamadas para um Propósito, com a doutora Luciana Nabuti, médica, educadora parental, mentora Missão Ser Mulher. Ela tem investido seu tempo a servir a Deus e as pessoas através da sua profissão e da sua vida. Seja bem-vinda, doutora Luciana. Olá, mulheres queridas. Que prazer estar falando com vocês nesse dia de hoje. Ainda mais porque eu fiquei sabendo, que estamos celebrando aí os 65 anos do Ministério de Mulheres da Igreja de Deus do Brasil. Eu sou filha da Igreja de Deus, minha mãe é da Igreja de Deus de Goiânia, do setor oeste, a pastora Ruth, eu não sei quantas conhecem, então eu cresci nessa igreja, foi onde eu tive ali toda a minha base, todo o meu alicerce, que foi construído na Igreja de Deus. É uma igreja pela qual eu tenho um carinho muito grande, amo de verdade, de todo o meu coração.
porque eu sei que ali foi onde eu fui formada, né? Ali foi onde eu aprendi as primeiras palavras do Senhor, onde eu conheci Jesus e que hoje são as minhas raízes, né? Que tem me sustentado em toda a minha vida e os frutos têm vindo aí na minha casa, em alguns outros lugares que o Senhor tem me dado a oportunidade de transbordar, de dividir o que Ele tem feito na minha vida. Então, para mim é um dia muito especial estar com vocês aqui hoje. Quero agradecer o convite em nome da Tereza Cristina, que foi quem me convidou. Então, dizer para vocês que é uma satisfação muito grande e também uma responsabilidade muito grande, né? E hoje eu quero falar com vocês com esse tema muito especial, que é chamadas para um propósito. É um tema muito oportuno, principalmente nesse último ano que nós temos vivido. O Senhor tem falado muito ao meu coração sobre esse tema nesse último ano, e o Senhor tem ali mexido e remexido, e eu tenho permitido que o Senhor tenha sido barro mole nas mãos do Senhor, para que Ele possa realmente me moldar. E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês hoje sobre esse assunto, né? Chamadas para um propósito. Quero falar com vocês sobre duas mulheres. Uma super famosa na Bíblia, acredito que todas vocês já devam conhecer, que é Esther, a rainha Esther. Nós vamos falar um pouquinho da rainha Esther e também quero falar com vocês sobre uma outra mulher, que eu não sei quantas de vocês conhecem. Eu tenho aí uns 30 e poucos anos dentro da igreja e confesso que eu só vim conhecer essa mulher nesse último ano. Não sei se tem mais alguém aí, que é Jael. Não sei se vocês já ouviram falar de Jael. Nós vamos falar um pouquinho mais da história de Jael hoje. Mas eu quero começar falando de Esther. Sabe por quê? Esther é aquela mulher, né? Ela era órfã, foi criada por Mardoqueu num momento específico ela se tornou rainha. E logo depois tinha alguns inimigos que queriam destruir o povo de Deus. Então ela precisou se levantar e ela foi muito sábia, né? O Senhor deu estratégia para ela. Nós precisamos aprender isso com Esther, né? A não nos calarmos, porque ela não se calou, ela não se acomodou à posição que ela estava. Eu sou rainha, então deixa o povo, né? Eles depois se viram. Não, ela assim, entendeu a responsabilidade da posição dela, né? Então, eu como rainha, ela teve sabedoria e discernimento do Senhor. Ela não agiu sozinha e ela envolveu todo o povo, clamou ao povo que todos orassem e jejuassem, que ela também iria orar e jejuar, junto com as servas dela, antes de se apresentar na presença do rei e fazer o pedido que ela precisava em favor dos judeus, que era o povo dela. Ou seja, ela não agiu intempestivamente, ela não fugiu da sua responsabilidade. Então, assim, a história de Esther é uma história muito linda. E aí, né, todos vocês sabem que o rei concedeu o favor e a pessoa que estava tramando contra acabou sendo enforcado e que Mardoqueu assumiu. Então, assim, houve paz naquele período, né, para os judeus, né? Então, olha só, essa história de Esther, ela é muito linda. Quantos de nós não gostaríamos de ser Esther, né, gente? Olha só, de órfã, virar rainha, né? Ali com toda a pompa de uma rainha e também as suas responsabilidades. Então, muitas de nós hoje, a gente vive num mundo em que os holofotes são muito atrativos. Não é que eles sejam errados. A gente precisa entender qual que é o tema da nossa palestra, chamadas para um propósito. Então, eu preciso entender qual que é o meu propósito. Então, por quê? Às vezes são coisas lícitas, mas que se elas não estiverem de acordo com o meu propósito, aquilo não vai fazer bem para mim. Pode fazer bem para o outro, mas para mim não. Então, eu preciso saber qual que é o meu propósito. Então, a gente se identifica muito com a história de Esther, porque ela é uma história de rainha, né? Então, assim, de superação. Ela era órfã, ali não tinha o pai, não tinha a mãe, e como o Senhor mudou a vida dela. Então, a gente sempre quer esse papel, né, de Esther. Mas eu quero falar com vocês hoje sobre Jael. Quem conhece Jael? A história de Jael está em Juízes. Nós vamos dar alguns trechos da história dela. Então, se você está com a sua Bíblia, peço que você me acompanhe, senão você faz uma anotação e depois eu queria que você lesse a história de Jael, porque ela é uma história muito linda. Então, está em Juízes 4.
Eu vou ler alguns versículos, tá? Então, o versículo 4 começa falando quem era Débora, né? Débora era uma profetisa. E aí no versículo 8, eles iam enfrentar um inimigo muito poderoso, sabe? E aí no versículo 8 fala assim, ó, Baraque disse a ela é Débora, se você for comigo, eu irei, mas se não for, não irei. E aí respondeu Débora, está bem, irei com você, mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Císera era o inimigo deles, tá? Nas mãos de uma mulher. Vamos parar só um pouquinho aqui, né? No versículo 8 e 9. Débora, eu acredito que é uma mulher bem conhecida de vocês também. Ela era uma juíza, era uma mulher forte, uma mulher, né, valente, tanto que Baraque nem queria ir sozinho, ele queria que a Débora fosse com eles, né? Então, Débora também era uma personagem conhecida. Eu não sei vocês, mas quando eu começo lendo esse capítulo, eu imagino o quê? Que naquela batalha o Senhor vai entregar nas mãos de Débora, né? Porque ela era uma personagem, ela era juíza daquela época. Mas não, olha só o que acontece. No versículo 17 começa assim, Císera, que era o inimigo, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Heber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Heber. Jael saiu ao encontro de Císera e o convidou. Venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. E ele entrou, e ela o cobriu com um manto. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Então ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Císera disse à mulher, fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, esposa de Heber, a Bíblia fala só isso, né? Quem era Jael? Esposa de Heber, mulher de Heber. Apanhou uma estaca da tenda e um martelo. Uma estaca da tenda e um martelo. E aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo. E cravou-lhe a estaca na têmpora é essa região, até penetrar o chão e ele morreu. Eu, como disse para vocês, eu nunca escutei a história de Jael, né? Eu fico imaginando ali, imagine a cena comigo. Na escola dominical, para as criancinhas ali de 8, 10 anos, você contando essa história, que aí chegou Jael com uma estaca, com um martelo e cravou na cabeça do inimigo, imagina aquele tanto de sangue. Não é uma história tão bonita de ser contada, não é verdade? Ela é uma história muito cheia de sangue, de violência, né? Mas olha só, gente, essa história. Então, o que eu quero falar com vocês sobre Jael? E foi assim que o inimigo do povo de Deus foi derrotado. Um inimigo super poderoso. Dentro da tenda de Jael. Jael estava aonde? Dentro da tenda dela. É a casa dela. Ela estava dentro da casa dela. Ela não estava na rua, ela não estava em nenhum holofote. Eu acredito que antes disso acontecer, ninguém nunca imaginou, né, que Jael mataria Císera. Acho que nem mesmo Císera, porque ele já estava indo naquela direção, né? E a Bíblia fala que tinha uma certa paz ali. Então, querido, eu quero te dizer uma coisa. Jael não precisava estar fora de casa, né? Ela estava dentro de casa. Mas o fato dela estar dentro de casa não quer dizer que ela estava alheia às coisas que estavam acontecendo ao seu redor. Ela estava atenta ao que estava ao seu redor e principalmente conectada com o mundo espiritual também, porque Císera, ele era um inimigo do povo de Deus, tá? Então é muito importante. Então eu quero dizer para você, às vezes nesse período que nós temos vivido, o Senhor tem nos trazido para casa, nós mulheres. E nem sempre, né? Às vezes nós que estávamos acostumadas com empresas, em trabalhar fora, com o mundo lá fora, o Senhor nos trazer para dentro de casa, talvez possa estar causando dentro de você uma sensação de inutilidade,
Sabe, que você não tem mais serventia, que você não tem mais propósito, porque a gente imagina sempre um grande propósito, né? Igual a gente começou falando de Esther. Mas olha só, queridas, Jael, ela estava dentro de casa. E o que Jael fez? Ela viu o inimigo, foi ao encontro dele e trouxe ele para dentro de casa. E cobriu ele, né? Então aconchegou ele ali, ela estava atenta na espreita, mas ela não baixou a guarda. A hora que ele pediu água, ela deu o que? Leite. Imagina ele cansado, fugindo, batalha, chega num lugar que alguém cobre ele, ainda oferece um leitinho. Não dá aquele sono gostoso? Quantas vezes vocês aí já não deram um copinho de leite para os filhos de vocês antes de dormir? Ou às vezes vocês mesmos tomaram um copinho de leite ali antes de dormir? Confesso que eu já fiz isso várias vezes, tanto para mim quanto para os meus filhos. Né? Dar aquele copinho de leite, parece que ele dá um soninho bom. E Císara, ele já cansado, ela cobriu ele e ele adormeceu profundamente. E quais foram as armas que ela usou? Que ela tinha em casa: estaca da tenda e martelo. Que era o que ela já tinha intimidade, ela tinha habilidade em manusear aquilo ali. Ela já estava ali em casa com aquela estaca e com aquele martelo, né? Porque elas fincavam as estacas, as mulheres ajudavam nessa parte. Então, queridas, eu quero dizer, sabe, que por mais escondida que às vezes você se sinta ali desprezada, esquecida, né, dentro de casa, por mais escondida, né, que ela estava ali, ela estava atenta e ela avistou o inimigo e o Senhor deu discernimento e sabedoria para que ela pudesse agir, né? E ela usou o quê? Mesmo em casa, nós temos as ferramentas necessárias que a gente precisa. Então, não sei se você já parou para enxergar dessa forma, mesmo em casa. O Senhor nos coloca na posição que a gente precisa estar e nos equipa com todas as ferramentas que a gente precisa para que o fluir de Deus, né, possa acontecer e que a gente possa cumprir o que Ele nos chamou. Então, ou seja, ela estava ali dentro de casa. E ela tinha habilidade com as coisas que ela estava, são coisas que ela construiu no secreto, ninguém viu, ela vivia dentro de casa. A Bíblia não fala que ela era uma juíza, que ela era uma rainha, a Bíblia nem fala muita coisa sobre ela, fala apenas que ela era a esposa, mulher de Éber, mais nada. A Bíblia não cita mais nada sobre ela. Não sei quantos filhos, se tinha filhos, se não tinha, né, o que fazia, o que não fazia. Eu sei que ela estava na tenda e que ela matou o inimigo de todo o povo de Deus. E lá na frente, no capítulo 5, fala que houve paz por 40 anos nesse período deles, né? Então isso, queridas, é muito, muito interessante, porque a gente sempre acha que quem tá nos holofotes, quem tá lá fora, que está fazendo a obra do Senhor, que está cumprindo o seu chamado, o seu propósito. Às vezes a gente não olha qual que é de fato o nosso propósito, porque às vezes você em casa, você também está cumprindo o seu propósito. E é sobre isso que eu quero falar, porque nesse momento que o Senhor nos trouxe para casa, muitas coisas parecem que estão fora de lugar, mas na verdade Deus está alinhando o propósito dele, né, conosco. Então, quando eu pego, é errado estar fora, é errado, né, igual quando eu pego Esther, é errado o papel de forma alguma o Senhor a levantou como rainha, né, o Senhor quis colocá-la numa posição de destaque, e ela soube fazer ali o que era necessário na hora necessária, ela soube usar aquela posição dela. Mas você que também está em casa, se sentindo esquecida às vezes, você que está ali, mas que está escondida em casa, você também tem um propósito, assim como Jael. Então, o inimigo hoje, queridas, não está brincando, né? Ele tem ali tragado nossos filhos a olho nu. A gente só não enxerga quem não quer, mas muitas mulheres não têm percebido. Elas às vezes estão até em casa, mas não estão com os olhos espirituais abertos. Então, hoje eu quero te convidar, peça ao Senhor para abrir os seus olhos espirituais, que você esteja em casa, mas que você esteja atenta, que você esteja conectada ali com o mundo espiritual, para que o Senhor possa estar te dando discernimento e te direcionando nas suas ações dentro da sua casa. Tá? Então, olha só, o que Esther e Jael tinham em comum? As duas sabiam qual era o seu propósito, as duas estavam conectadas com Deus e elas souberam agir na hora certa, com sabedoria, tá? Então,
igual eu falei, muitas vezes a gente quer aparecer, a gente quer os holofotes, a gente não vê o trabalho do bastidor, mas o bastidor ele é tão importante quanto quem está no palco. Porque se não fosse o trabalho do bastidor, a pessoa não poderia estar no palco. Um trabalho não é mais ou menos importante do que o outro, tá bom? Hoje eu penso assim, não foi Deus que criou essa pandemia, eu não creio que foi Deus que criou a pandemia. Algumas pessoas acham que foram os homens, né? Ali na China, a gente ainda não tem certeza sobre isso, mas eu creio que o diabo ali disseminou essa pandemia, né? Mas Deus, né, observou aquilo ali, ele enxergou, o Senhor enxerga propósito, né? A glória transcendente do Senhor é maravilhosa demais. Vocês sabem o que é uma glória, o que é a glória transcendente? É quando o Senhor pega uma coisa que faria muito mal para nós e ele transforma em bênção na nossa vida, né? Só o Senhor tem capacidade de fazer isso. E foi o que ele fez com José. Lembra da história de José do Egito? José foi vendido pelos seus irmãos como escravo e o Senhor transformou aquilo ali e ele se tornou o governador do Egito. E não só isso, não parou por aí, porque se já tivesse parado por aí já estava bom demais, né? Mas o Senhor é sempre mais do que a gente imagina, do que a gente espera. Ele ainda pegou e ainda pôde retribuir e ajudar os seus irmãos no futuro, né? Então, o Senhor, eu creio que o Senhor tem feito nessa pandemia, esse movimento de nos trazer de volta para casa. Eu sei que não tá fácil, de todas as dificuldades que a gente tem enfrentado, mas tem um propósito. Nós que cremos no Senhor, nós temos um propósito, porque a Bíblia fala que tudo coopera para o bem daquele que crê no Senhor. Então eu creio nisso, e esse movimento de nos trazer de volta para casa, ele tem um propósito. E o Senhor tem ele trabalhado mulheres, né, colocando essas mulheres ali novamente na sua origem, né? Porque nós vamos ter vários propósitos, cada uma tem um propósito diferente, mas nós vamos falar de alguns propósitos específicos da vida da mulher, principalmente da mulher casada, tá? Então o nosso propósito original, né, para a mulher ali, qual foi? É a nossa casa, é o nosso primeiro ministério. Nós não podemos abrir mão, principalmente nós que somos mulheres casadas, do nosso marido e dos nossos filhos. Então o Senhor nos trouxe para casa, então nós não temos mais desculpa, né? Porque antes a gente falava, a gente não tinha tempo, a gente estava muito longe, mas o Senhor nos trouxe para casa. Para quê? Para alinhar as famílias novamente. Nós temos visto um grande mover, nós temos visto mães enxergando coisas que não sabiam que aconteciam com seus filhos, né? Nós temos visto lares ali que o Senhor tem transformado e tem restaurado. Tá, mas está tendo muito divórcio, está tendo muito, né, algumas famílias estão se desfazendo, mas elas não estão buscando no Senhor, porque o Senhor ele pode transformar esse momento tão difícil que nós estamos passando em um momento de ensino, em um momento da glória transcendente mesmo, que ele possa ali transformar aquilo ali em bênção para a nossa vida, né? Então, eu quero dizer para você, se você está nesse processo, né? Se você olha assim, o Senhor te trouxe para dentro de casa, o Senhor está te desconstruindo. Às vezes fala assim, Senhor, o Senhor está ali, você nem se reconhece mais, o Senhor está literalmente te desconstruindo. Que o Senhor, ele te parou, de uma forma ou de outra, ele te parou. Você estava ali numa caminhada, ele, opa, volta aqui, ele te parou. Se os seus filhos e o seu marido está tudo em completa desordem, querida, é nesse momento que você deve se levantar como Jael. É nesse momento que o Senhor espera que nós mulheres nos posicionemos, né? E que a gente ataque o inimigo do povo de Deus, o inimigo comum, né? Que a gente não permita ali que os nossos filhos, que a nossa família seja levada, seja tragada pelo mal. Não se apresse, sabe, a sair de casa. Eu sei, eu trabalho fora, então nessa pandemia eu pude voltar para casa, mas eu ainda continuo trabalhando um pouquinho fora. Em alguns momentos, eu confesso para vocês, eu sou pediatra, então em alguns momentos que eu estou de plantão, eu descanso mais no plantão do que às vezes dentro de casa. Essa questão de achar que o trabalho de casa, ele é um trabalho leve, não, ele é um trabalho pesado, ele é um trabalho que nunca acaba, não é verdade? Você acaba de lavar a louça do café da manhã, você tem que fazer o quê? Preparar o almoço. Você acaba de lavar a louça do almoço, o lanche, o jantar. Mãe, bem, cadê? Onde está aquele movimento da casa? Aquilo ali nunca acaba, né? Você não... Acaba um serviço e começa o outro, é muito dinâmico, né? Mas
Não tenha pressa em sair da sua casa nesse momento, sabe? Deixa o oleiro te quebrar, deixa ele te desconstruir, seja um barro mole na mão do oleiro, deixa ele fazer de novo em você. Deixa ele te refazer. E você vai ver, queridas, que quando tiver tudo alinhado dentro de casa, o Senhor as outras coisas vão ser acrescentadas, as outras coisas que o Senhor tem para você. Talvez não são as mesmas, talvez não, com certeza não são as mesmas coisas que Ele tem para mim, que Ele tem para sua irmã, para sua amiga da igreja. O Senhor tem para cada uma de nós, Ele tem um propósito específico. Mas como que eu vou saber qual é o meu propósito? Porque às vezes eu acho que sempre a grama do vizinho é mais verde. Então eu sempre acho que o propósito da minha vizinha é melhor do que o meu e eu quero o propósito dela. Mas eu não sei as dores que ela tem passado para cumprir aquele propósito. Eu não sei qual que é, o que o Senhor pensava quando formou a ela. E assim como que o Senhor pensava quando formou a mim. Então, eu quero te dizer, o Senhor, Ele é extremamente criativo. Ele tem um propósito para mim, um propósito para você, um para Maria, para Joana, para todas as mulheres. Cada uma de nós temos um propósito específico, tá? Não é o mesmo da outra pessoa, primeira coisa. E aí você vai falar, mas como eu vou saber qual é o meu propósito, né? Como é que eu vou chamar, para qual propósito eu fui chamada? Você precisa perguntar ao Senhor. Não tem outra forma a não ser correr ao Criador que nos formou. E aí, como eu vou saber? Porque hoje, igual eu comecei falando para vocês, o diabo, o inimigo, ele mudou um pouco a tática. Desde o Éden, o princípio era o mesmo, nos tirar do foco, do propósito central, né? E através como de vozes, né? Ele foi lá e falou com a mulher, a serpente falou com a mulher, só que aí hoje ele começa a falar coisas para nós. Mas você sabe reconhecer a voz do inimigo e a voz de Deus? Você sabe reconhecer, discernir a voz de um e a voz do outro? Porque hoje, eu creio que a artimanha que o diabo tem usado hoje, no tempo de hoje, não é mais o pecado, sabe? A gente fica imaginando que o diabo vai chegar aqui todo vermelho, com um rabo grande, com um tridente na mão, espetando a gente. Não, ele não vai chegar assim. Antigamente ele chegava com o pecado, né? Hoje não, hoje eu creio que ele tem chegado com distrações. Muitas coisas que são oferecidas para nós podem ser até coisas lícitas, tá? Não são um pecado, explicitamente um pecado, mas são distrações para nos tirar do foco, do propósito que o Senhor tem para a minha vida e para a sua. Porque o diabo sabe muito bem que quando ele desloca uma mulher do seu propósito original, ele destrói toda a sua família e geração seguinte. Ou seja, quando o diabo destrói uma mulher, ele consegue tirar essa mulher do foco. Essa mulher, ela acaba destruindo essa família e os filhos dela que vão ser a próxima geração. Olha como isso é sério. A estratégia é a mesma desde o início, desde o Éden, tá? Só mudou a forma de ser apresentada. A estratégia é sempre nos tirar do propósito original de Deus. Nós mulheres, o Senhor nos capacitou, né? Eu costumo falar que nós somos o termostato do lar. Você sabe o que um termostato faz? O termostato é aquele aparelhinho que quando está muito frio, ele esquenta. Mas quando está muito quente, ele resfria. Por quê? Para tentar manter aquela temperatura sempre na casa. Então, quando os ânimos estão muito agitados em casa, nós mulheres, o Senhor nos deu isso, né? Nós podemos ali como termostatos acalmar os ânimos, né? Para que eles voltem a temperatura basal. E ao contrário, né? Quando está muito frio, muito gelado, muito distante, nós mulheres podemos ali ir aquecendo, né? Olha só o que Jael fez. Jael jogou um cobertor nele. Gente, quando você chega cansada, alguém joga uma cobertinha, te dá um leitinho, eu já fico até com sono, só de imaginar essa cena. E ele ainda cansado de uma luta, ele dormiu profundamente, era o que ela precisava. Ela não hesitou, ela não perdeu tempo, ela não... alguns estudos falam, né, que foi muito trágico, ela perfurando ali a cabeça dele, porque ela não podia, ela tinha uma chance, porque se ele acordasse, vamos supor, se ela estivesse só machucando ele matava ela, e ela perdia a chance
né, de matar o inimigo do povo de Deus. Então ela soube usar essa única chance que ela teve. Ela foi precisa no que ela precisava fazer e ela usou as coisas que ela tinha em casa, né? Então, queridas, o Senhor nos deu isso, sabe? Quando a gente vê que as coisas estão muito frias, né, como um termostato, a gente também pode aquecer, a gente pode acolher a nossa família e assim elevar a temperatura. Só que você não pode enxergar esse propósito seu com a sua casa, dentro do seu lar, como um peso, porque se você enxerga isso como um peso, você nunca vai desfrutar do privilégio que é, né, você poder assim, controlar a temperatura, vamos dizer assim, da sua casa e da sua família. Tá? Então eu quero que para você esse poder, né, essa sensibilidade que o Senhor nos deu, essa capacidade que o Senhor nos deu ali de transformar o ambiente à nossa volta. Queridas, isso é um privilégio muito grande. Não enxergue isso como uma carga, como um fardo na sua vida, sabe? Enxergue isso como um privilégio do Senhor, sabe? Para que você possa desfrutar verdadeiramente de quão precioso é isso, né? Você poder ali mudar o ambiente de onde você chega, de onde você vive com a sua família. E para a gente encerrar, como que nós vamos descobrir então o nosso propósito? Né? Eu falei, primeira coisa, nós precisamos saber ouvir e identificar a voz do Senhor. Então a gente precisa saber diferenciar a voz de Deus dessas vozes que temos recebido hoje no mundo. Esse mundo virtual, a gente recebe vozes de todo lugar. Você abre o seu Instagram, o seu YouTube, o que for, você vai ter ali várias vozes, mas você precisa saber discernir qual voz é do Senhor ou não. Como que você vai saber discernir? Porque às vezes é o lobo em pele de cordeiro. Pode vir na forma de um pastor, de um pregador, que você acha que vem de Deus, mas às vezes não. O que a Bíblia fala? Que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, queridas, muito cuidado com o que vocês têm recebido hoje nessas redes sociais, esse bombardeamento de informações em todas as áreas, na área da saúde, na área da economia, da política e também na área da palavra do Senhor, porque a internet é terra de ninguém, cada um fala o que quer, né? Não tem um crivo. Se você chegar ali e falar, você vai falar o que você quiser e pode ser que até viralize, chegue em milhões de pessoas. Então, o que é falado na internet, você não pode tomar como uma verdade absoluta. As vozes, você tem que ter esse discernimento, né? Quando Lázaro estava morto, o Senhor falou, Lázaro vem, Jesus falou, Lázaro vem para fora. Ele foi por quê? Porque ele conhecia a voz do Senhor. Se tiver uma multidão de pessoas conversando, a sua mãe te chamar pelo teu nome, você não reconhece a voz da sua mãe? Né? Você não sabe, opa, é a minha mãe me chamando, porque você já conhece a voz dela. Mas como que você faz para conhecer essa voz? Você precisa ter intimidade com essa pessoa. E como que você vai reconhecer a voz do Senhor? Se você tiver intimidade com o Senhor. Mas como que nós temos intimidade com o Senhor? No seu secreto. Não é ouvindo só pregações, é uma bênção ouvir palavras abençoadas, pregações, tudo isso nos edifica. Mas isso não pode substituir o nosso tempo a sós com Deus. Você, Deus, o Espírito Santo, você vai orar ao Espírito Santo para que ele te dê discernimento sobre a Bíblia. Você vai ler a palavra do Senhor, para que você não seja jogado de um lado para o outro em relação a doutrinas, a vento, né? Igual a Bíblia fala, a gente tem que ter esse discernimento e conhecimento, né? E amadurecimento na palavra do Senhor. E isso a gente só consegue no nosso tempo a sós com Deus. Esse tempo ele é muito importante. Não se distraia desse tempo. Não abra mão desse tempo para ouvir outras palavras. Que não assim, é bom você ouvir pregações, mas você não pode trocar a pregação pelo seu tempo de leitura. Busque direto na fonte. A gente tem esse acesso direto ao Pai. Nós temos o Espírito Santo que nos revela a palavra de Deus. Sabe? Isso é muito precioso. Aproveite isso que o Senhor tem nos dado, porque quanto mais você orar, quanto mais você ler a Bíblia, mais sensível o seu ouvido fica à voz do Senhor. Então mais facilmente você vai conseguir discernir qual voz é de Deus e qual voz não é de Deus, tá? E a segunda coisa, nós precisamos tocar em Jesus. Lembra daquela mulher que sangrava há 12 anos e foi só tocar em Jesus, ela foi curada?
Nós precisamos tocar em Jesus. Tem muitas áreas da nossa vida que nós precisamos ser curadas. E o que eu acho mais lindo, tanto quando Lázaro, né, reconheceu a voz de Jesus e Jesus falou, venha para fora, Lázaro, quanto a mulher do fluxo de sangue que tocou em Jesus, eles foram curados, né? O Lázaro saiu imediatamente e ela foi curada imediatamente, né? Como é, assim, a palavra do Senhor, como ela é viva, como ela é eficaz. Então, queridas, esquadrinhe dentro do seu coração aonde você tem sangrado, né? Quais são os locais da sua vida que tem sangrado e que precisam de cura. Porque o Senhor vai usar essas coisas que você tem passado, né? A nossa dor, ela tem intimidade com o nosso propósito. O Senhor, Ele quer, eu costumo falar que as nossas cicatrizes, as cicatrizes são nossas, mas elas são para a cura de outras pessoas. Então, analise na sua vida quais são os pontos que você tem precisado ali de tocar no Senhor, onde você tem sangrado, né? Em quais áreas da sua vida que está sangrando, que a ferida ainda está ativa. Peça ao Senhor para que o Senhor possa trazer cura e toque ali em Jesus, o Senhor vai te curar e que o Senhor te use nessas feridas que foram curadas, para que você possa ajudar a curar outras pessoas, que você possa transbordar do amor de Deus em outras pessoas. Porque as coisas que nós passamos, as dores que nós enfrentamos, as lutas que nós vencemos, o Senhor nos prepara para que a gente possa ter autoridade para falar disso mais na frente. Eu não posso falar de uma situação pela qual eu não vivi, pela situação pela qual eu não conheço. Mas, por exemplo, meus pais se separaram cedo, então eu sinto essa dor do divórcio na vida das crianças. Foi muito difícil para mim? Foi, mas o Senhor me restaurou, o Senhor me deu um novo significado e hoje essa cicatriz eu uso para ajudar a curar outras pessoas nessa área de divórcio na família, nessa área das crianças. Então o Senhor me chamou para esse propósito. Mas cada uma de nós tem um propósito. Então às vezes são pessoas que são curadas de doenças graves, de doenças sofridas. Então o Senhor vai te usar para que você possa ajudar pessoas que estão enfrentando esse mesmo problema, porque você tem autoridade, você passou pelo problema, você vai conseguir ter uma empatia maior com essa pessoa que está passando. O Senhor vai te equipar com as ferramentas, você vai poder compartilhar como você venceu, como você fez, onde foi mais difícil, onde foi mais fácil. Então você vai poder transbordar isso na vida da outra pessoa. E quanto mais você transborda, mais cura vem para você, né? Isso é muito lindo. Então, às vezes você está passando por um período de luto nesse período de pandemia. Então, deixa cicatrizar a sua ferida, sabe? Mas esteja atenta, que o Senhor vai te usar nisso. Então, às vezes, o nosso propósito, ele está relacionado também com a dor que a gente já passou, pela experiência que a gente já viveu e que o Senhor nos fez, nos ajudou a vencer, a superar essas experiências antigas. Então isso também é uma forma de você conseguir identificar, né, a questão do chamado, qual que é o propósito que o Senhor tem para a sua vida. Mas estar sensível à voz do Senhor, né, e para reconhecer essas coisas, tudo isso é um processo e tem que caminhar junto, né, essas duas coisas têm que caminhar juntas. Queridas, é muito bom ser Esther, mas é tão importante quanto ser Jael, independente se é nos holofotes ou se é nos bastidores, se é para fora ou se é dentro de casa. Entenda que o Senhor tem trabalhado em nós, que o Senhor tem um propósito para cada uma de nós e que você está, mesmo que seja um lugar muito bom, mas que não é o seu propósito, ele não vai te trazer paz, ele não vai te trazer alegria, porque o mais importante não é o lugar onde a gente está, mas sim estar cumprindo, né? Cumprindo o propósito que o Senhor tem para você e para mim. É isso que nos traz alegria na vida, é isso que nos dá sentido, é isso que nos dá ânimo na vida, né? Que a gente cumprir o que o Senhor tem para cada uma de nós, independente do lugar. Então não ache que um lugar é mais importante que o outro, que a grama da vizinha é mais verde do que a sua, que o propósito dela é mais legal, é mais interessante do que o seu, ou mais importante que o seu. Pergunte ao Senhor o que Ele tem para você e deixe fluir naturalmente em você. Amém? Que você possa ser levantada como Jael dentro da sua casa, porque na nossa casa é o nosso primeiro ministério. Outras coisas podem vir depois, né?
Outras coisas vão sendo acrescentadas quando essa primeira parte ela está estruturada. Mas não negligencie essa primeira, né, esse propósito original. E não se deixe enganar. Nós temos livre acesso a Deus, ao Pai. Então, nós podemos entrar na presença dele, nós podemos conversar com ele, perguntar para ele quantas vezes a gente quiser durante o dia. Né? Não abra mão desse livre acesso que Jesus conquistou para nós. Vamos usufruir e entenda que o seu propósito, né, que você estar em casa também é um grande privilégio. Né? Você é um termostato. Então, ajuste as temperaturas aonde você estiver. Que o Senhor esteja com você, que você possa estar transbordando na vida da sua casa, da sua família, do seu marido, filhos, netos, no seu trabalho, né? Onde quer que você esteja, que a luz de Deus, você seja literalmente sal e luz por onde você andar. Um grande beijo, fique com Deus, que o Espírito Santo continue ministrando aí essa palavra no seu coração, como ele tem ministrado no meu. Fiquem com Deus. Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca tua face quer